Gente, olha só, essa semana me deu uma crise, um ódio no coração, de uma coisa tão ridícula que eu fiquei com raiva de dois jeitos diferentes. Fiquei com raiva porque eu tava sentindo aquilo e fiquei com raiva, que era assim, cara, às vezes a gente tem umas escolhas na vida que são muito simples, muito besta, e a gente fica com muito ódio daquilo, que nem você parar na frente do teu armário, que tem 57 pares de sapato, você não sabe, você falar que você não tem sapato para usar. E a gente faz isso, né? Essa semana eu tava assim, eu tô com fome, mas eu não quero comer, mas eu não sei o que eu quero comer. Cara, eu fiquei com tanto ódio de mim, tanto ódio, porque eu fiquei pensando nas pessoas que não tem comida, nas pessoas que, sabe, e a gente com essa crise pequeno burguesa é ridícula. Olha, eu pedi perdão para Deus e dei graças a Deus por remédio nessa vida, né, gente? Porque assim, o povo faz manha para tomar remédio, mas remédio é uma misericórdia de Deus na nossa existência. Porque sem remédio, eu acho que a humanidade podia ser muito pior. Fala sério. O que vocês acham disso? Bom dia, boa tarde, boa noite para você no tempo e no espaço. Não sabemos onde você está, quando você vai nos escutar. Você está no Leque comigo, Milena Rodrigues, falando diretamente de Dourados, uma cidade que não tem uma paisagem como essa, que se você está vendo a gente no YouTube, está vendo Maís e Cristina Tota Lessa, né? Ao fundo com os... Esses são os Alpes, Tota? São os pré-Alpes, eu acho. Lá para trás já são Alpes, né? Eu nem sabia que tinha pré-Alpe, né, gente? Ela acabou de inventar, me parece. Acho que eu inventei o pré-Alpe. Mas é isso aí, gente. Depende do referencial. Sempre depende do referencial. Sempre depende. E é esse então, já referencial que a Milena deu a deixa, eu sou Tota, eu tô falando aqui hoje de Wesen, que é um lugar lindo na beira de um lago. A gente veio fazer um passeiozinho. E aí eu aproveitei para trazer o computador para trazer minhas amigas comigo. Que delícia. E ao fundo nós temos Cibele Salles, com essa paisagem linda no fundo. Não, há 6 meses na paisagem, né? Quase incorporando com ela, assim. Tem hora que eu olho meu cabelo e acho que ele faz parte do armário ali atrás. Mas assim, estão da mesma cor já. É uma delícia estar com vocês de novo, né? Estou super provocada para conversar aí sobre os nossos desafios do dia a dia, né? Das crises, com as nossas decisões, com o que a gente vai enfrentando, né? E como que a gente olha para isso. Pois é, porque hoje o negócio é profundo, né, gente? Hoje a gente se propôs a falar sobre sentido, que é essa coisa assim, né? O sentido é a direção, é o propósito, é a razão e é o que acho que a gente busca, né? É aquela grande pergunta, né? Por que estou aqui? E aí, gente? Por que estamos aqui? Por que vocês acham que a gente está aqui? Não sei não, se a gente souber, eu acho que a gente resolve o problema da humanidade. Eu acho que se a gente responder isso, aí pronto. Mas esses dias a Tota, faz dias não, a Tota postou alguma coisa lá no Insta, de que quando ela vê os problemas, assim, vê que não é só ela que está enfrentando, que ela sente uma calmaria ou algo assim, no sentido assim, algumas coisas que não resolvem, mas você vê que você não está só no mundo, né? E aí, para mim, o eclesiástico, nessas épocas de desespero, que eu acho que essa semana, não sei, foi tensa para mim também, assim, eu sempre busco, para mim, Eclesiastes responde a minha vida, assim. Gosto de ler filósofo, mas Eclesiastes, Salomão é o cara que me responde, porque ele fala que nada faz sentido. Então, assim, ele simplesmente me acalma, porque ele fala como se fosse assim, relax, baby, não tem resposta. Relaxa e vai viver, porque aí ele vai falar que tem sol para bons e maus, que não independe do que você faz, as consequências vão vir para todo mundo, ou seja, não é uma relação tão causal, digamos, se você fez, você vai colher, não é bem assim, né? Então ele diz que a gente não sabe o sentido, a gente tem que ir vivendo bem, dentro do possível, faz seu melhor, curta seus amigos e leve a vida, porque você não vai saber o sentido dela. Aí ele fala, na verdade, ela não tem sentido. Não sei.
Vocês acham que ela tem? E aí, Tota? Eu acho que é isso aí. Se você for parar para pensar demais, você acaba chegando a essa conclusão. Eu acho que ele estava super deprimido quando ele escreveu isso. O Remedinho pregador, para como é chamado em Salomão. Eclesiastes, né? Em outras línguas, acho que é chamado pregador. E ele estava bem deprimido, porque eu acho que o sentido, assim, você não é uma direção, né? A Milena acho que falou essa palavra no começo, na hora de fazer a definição. É uma direção, mas nessa direção você encontra várias coisas, eu acho. Você encontra vários. Parou? As montanhas Travou. da Suíça. Gente. Tudo como disse bem a Tota antes da gente começar a conversar, tudo tem um preço nessa vida, né, gente? Ela tá na montanha, mas a internet nas montanhas, né? Fazer o quê? Mas não tem Eu tô com problema, 5G. Cibele e Milena estão por aqui, a gente continua essa conversa. Não, Mi, eu tô aqui em Dourados, mas estou com 5G, daquelas grandes Não. vantagens. Eu tô cabeada, que é o luxo do luxo também, né, gente? A gente tá no cabo, tá Eu tudo acho que é porque a certo. gente já está há 40 minutos, não? Olha Não, aí. Não, não. olha, ela voltou, só não apareceu a imagem. Tá só no áudio, Tota? Só clicar aí na tela para você voltar linda e maravilhosa. Não estamos 40 minutos, a gente paga esse Zoom, filho. Não, nós estamos a 25. Gente é ilimitado o nosso. Podemos conversar forever. Forever É aqui. verdade. Peraí só um pouquinho, não grave isso ainda não, eu vou tentar fazer uma outra coisa aqui. Eu vou sair um pouco e já volto, tá? Tá. Então, você falou no começo, Milena, você falou que o sentido, né, é uma direção. Eu acho que o Eclesiastes, o pregador, né, que ele, em algumas traduções ele é o pregador, então ele está totalmente, ele tá tendo uma crise de sentido, na verdade, aí, que é uma coisa que acontece com a gente sempre. A crise de sentido é um problema sério que a gente enfrenta e que é a crise de direção. Para onde eu estou indo? Por que a gente está aqui? Na verdade, essa é a única questão que importa, né? Na vida. O que eu estou fazendo aqui, afinal de contas? O contrário da outra questão, que também é a questão que é importante, que a gente já falou algumas vezes aqui, que Camus, ele fala que a única pergunta filosófica que importa é por que não se matar. Voltando um pouco ao tema da semana passada, claro que a pergunta pode ser feita diferente, você pode perguntar para que nós estamos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? E essa resposta, ela tem infinitas possibilidades, eu acho. Uma delas, inclusive, é dizer, nós não estamos fazendo nada, então aproveita, curte seus amigos, o que já é uma grande coisa, não? Eu fico pensando que são a pergunta qual é o sentido e a pergunta por que não se matar, né? Ou por que continuar a viver, elas são duas faces de uma mesma moeda que é a existência, né? Uhum. E realmente, assim, o que a gente vê é que, né, como eu comecei a falar hoje, a gente vive num mundo hoje que é um mundo extremamente abundante, né? Se a gente parar para pensar, assim, nunca na história a gente teve tanta abundância, né? Mesmo sabendo, as pessoas passam fome ainda e tudo, mas a gente sabe que esses problemas, eles ainda existem porque as pessoas não querem resolver, porque é um mundo que daria conta de que todos os seus mais de 7 bilhões de habitantes tivessem uma vida digna, confortável, né? Com luz elétrica, comida, energia, acesso à internet, enfim, sei lá, todas as N coisas que a gente tem de conforto nesse mundo. E, ao mesmo tempo, isso gera um paradoxo, né? Porque é um mundo onde, muitas vezes, as pessoas perdem esse sentido mesmo. Tá, eu tô aqui, tá super confortável, tá tudo bem, e aí, para que eu tô aqui? Né? Uma prova disso, que esse conforto, que muitas vezes é o que a gente busca, né? Não, eu quero ter uma vida confortável, eu quero ter uma vida isso, quero ter uma vida aquilo e tal. Para muita gente, ele não preenche. Né? Ontem eu estava escutando
uma palestra no TED daquele Eduardo, puxa vida, agora eu não sei o sobrenome dele, se é Ferraz, se é Marcondes, é uma coisa assim. É um cara que ele era filho de militar, não sei se vocês já viram. Ele era filho de militar, um menino super bem criado, né? Cresceu, uma família de classe média alta e tudo, pelo jeito o pai dele, assim, de alta patente. E o cara, muito inteligente, ele vai contando como que na vida dele as escolhas que ele foi fazendo não o satisfaziam. Então ele fala que desde muito cedo ele tinha uma identificação com essas pessoas que sofrem, com essas pessoas que estão à margem da sociedade e tal, que ele passa num concurso do Banco do Brasil, que ele sai do concurso com 10 meses, numa época que era o auge você ser aprovado num concurso do Banco do Brasil, o cara larga o concurso, o pai fica louco, ele fala, não é isso que eu quero, então ingressa na carreira militar, porque o pai era militar, pelo jeito o cara é muito inteligente, que ele foi para a escola de cadetes, sai da escola militar, porque não era isso que ele queria, não satisfeito, o cara passa em medicina, começa a fazer medicina, não é medicina que ele quer, ele larga a medicina, e no dia que ele larga a medicina, o pai dele fala que chega agora, né? Tá bom, você já passou no concurso, não foi, você já entrou na carreira militar, não era, você passou na faculdade, agora está largando, se você não fizer alguma coisa da vida, você tá fora desse sistema familiar. Ele fala, mas é isso mesmo que eu queria, e ele vai ser mendigo. O cara quer ser morador de rua. E aí ele passa um tempo comprido da vida dele tentando entender qual que é a lógica dessas pessoas, como que é, qual que é o propósito do sentido, né? Qual é o sentido que tem nisso ali? E é bem interessante, assim, claro que é muito diferente para nós, né? Uma coisa assim, não sei nem a palavra para isso, não é utopia, não é distopia, não sei nem o que é. Mas aí ele conta que uma vez ele estava numa casa abandonada na periferia de Fortaleza e que tinha um mendigo bem velhinho que estava morrendo. E ele viu que o cara estava morrendo e falou para os outros mendigos da casa. Falou assim, vamos levar o cara para o hospital? E aí os outros mendigos viram para ele e falaram assim, cara, você está louco? Deixa ele aqui em paz com o cachorro dele. E ele fala que foi a morte mais serena que ele já viu, porque ele viu várias pessoas morrerem, né, por estar nesse meio. Ele conta que ele já viu gente morrer de overdose, gente morrer de tiro, enfim, e que aquela foi a morte mais serena que ele viu, que o cara morreu sorrindo com o cachorro lambendo a cara dele. O cachorro dele lambendo a cara dele. Então, assim, que ele morreu aconchegado, né? E aí ele fala que o que importa é o afeto. E isso é uma coisa que a gente sabe, muito teoricamente, mas que a gente não vê em lugar nenhum isso ser pregado, né? Essa questão do que realmente importa, desse afeto que realmente importa, porque a gente está sempre em busca, né? Desse conforto, dessa matéria. O que vocês acham, gente? Viajei muito? Não? Estava lendo uma parte aqui sabe aquele livro? A gente já conversou dele, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. Uhum. Ele fala uma coisa: a vida é sofrimento e sobreviver é encontrar sentido na dor. Mas a pessoa, né, se há algum modo um propósito da vida, deve haver também na dor e na morte. Mas a pessoa pode dizer à outra o que é esse propósito, ou seja, só eu sei, né? Cada um deve descobri-lo por si mesmo e aceitar a responsabilidade que a sua resposta implica. Se tiver êxito, continuar a crescer apesar das indignidades. Aí ele cita Nietzsche quando fala, né? Quem tem por que viver pode suportar quase qualquer como. E ele diz que a única coisa que geralmente nós temos é a última liberdade humana em situações de sofrimento. E ele conta a história dele no campo de concentração, né? Que é a nossa capacidade de escolher a atitude pessoal que vamos assumir diante de determinado conjunto de circunstâncias. Então, que é a nossa liberdade de escolher, e a gente precisa saber ter um porquê, né? Se a gente tiver um porquê, a gente enfrenta qualquer como, digamos assim, né? Essa pegada do Frankl, né? Quando a gente fala sobre sentido e tudo mais, a gente pensa automaticamente nele, no Viktor Frankl. Quem quiser pode fazer um Google, já tem várias explicações bem legais sobre a carreira, a vida de Viktor Frankl, é bem legal. O Viktor Frankl, ele é tido como
como é que eles chamam isso? A terceira escola de Viena, depois de Freud, Adler e aí Frankl. Parece que é uma coisa desse jeito. Eu ouvi esses dias a palestra de uma das alunas mais promissoras de Viktor Frankl mesmo. Elizabeth Lucas é o nome dela. E ela falou um negócio super interessante, que Frankl dizia que, na verdade, Frankl ele começou a pesquisar sobre o sentido da vida antes mesmo do campo de concentração, né? Foi antes disso ele já era psiquiatra e tudo mais, já trabalhava e tudo mais, e daí quando veio o Terceiro Reich, quando ele foi proibido de exercer a profissão e tudo mais, mas ele já pesquisava sobre essas coisas. É aquilo que a gente chama da análise existencial. Ele faz logoterapia, né? Exatamente, a logoterapia e a análise existencial, que é diferente de existencialismo, hein? Muito diferente. Isso aí não tem nada a ver. Existencialismo é uma corrente filosófica, mas a questão dele com a análise existencial é justamente o quanto a filosofia tem influência. A filosofia no sentido de buscar sentido da vida para a vida de um ser humano. Então, a preocupação dele com isso já é anterior ao campo de concentração, né? A essa experiência do campo de concentração, da prisão. O que é dramático, é trágico o que acontece com ele, com os outros, se a gente lê o livro dele sobre a experiência dele no campo de concentração, é um negócio que toca a gente mesmo, que é uma história dramática. Aí é o seguinte, você sabe qual a pergunta? Foi super interessante, que ele muda um paradigma, Frankl. Todo mundo, a pergunta da medicina é por que o fulano adoeceu? Por que adoece? No caso dele, a doença psíquica, né? Por que fulano adoeceu? A pergunta, que é uma pergunta extremamente fenomenológica do ponto de vista freudiano. Se eu falar alguma besteira aqui, vocês me corrigem também. Porque Freud queria saber onde é que está a origem daquele mal, né? Por isso a análise, por isso a psicanálise, para você saber a origem daquilo e curar na origem. Frankl faz a pergunta ao contrário. Frankl pergunta o que é que mantém o homem saudável? Aí eu volto lá no Eclesiastes, Cibele, para exato, o Eclesiastes ele chegou nesse ponto para dizer, cara, como é que a gente consegue? Como é que é possível? Então, essa era a pergunta dele. Como é que a gente consegue, afinal? Porque o fato é que a gente consegue, de alguma maneira. E aí ele começa a desenvolver as questões dele dentro dessa questão, dentro dessa pergunta, na lógica dessa pergunta, como é que a gente consegue, afinal de contas? Porque o fato é que a gente consegue. O fato é que a maioria das pessoas escolhe continuar aqui, né? E isso eu vou voltar semana passada, que eu acho que é uma coisa super importante. A gente falou isso algumas vezes semana passada, e eu acho que é super importante repetir, que é o seguinte: a gente está falando aqui dentro de um espectro de normalidade. A gente não está falando sobre categorias de doença psíquica, de mal psíquico, onde uma das características seria comportamento, ideação suicida, e comportamento suicida, certo? Estou falando aqui dentro de um espectro de normalidade que a gente tem, absolutamente, tá bom? Então, para isso ficar bem claro aqui, né, que existem quadros psíquicos, onde uma das características dele é o pensamento, mas a gente está falando de psicose, certo, Cibele? Me corrige. Então, eu achei super interessante isso que ela apontou. A pergunta de Frankl, a pergunta dele é o que mantém o homem saudável? Que nada mais é do que isso. Que diferença faz o sentido na vida da gente, né? O que mantém a gente aqui? Com o pé no chão, olhando para frente. Eu não estou dizendo que é o que mantém a gente sem tristeza, feliz, pulando, alegrinho sempre. Nada disso. Porque a tristeza e a passada da perna na gente, tudo isso faz parte do nosso dia a dia. Entende? E as escolhas, isso que a Milena falou no começo, as escolhas também às vezes são para nós uma unha encravada também. Se ela é pequeno burguesa, a escolha que você tem que fazer ou não, tudo bem, mas ela é ali. O Rubem Alves, inclusive, ele dava um exemplo super interessante, um exemplo de um filósofo que agora eu não vou lembrar, não era moderno nem nada. Ele falava assim, para ver como
o homem é o centro da sua própria história, né? Ele dizia isso, e era uma escola filosófica que agora eu não vou lembrar qual que era. Que ele dizia, experimenta cortar um dedo para ver se o universo inteiro não gira em torno daquele dedo. Cortar feio, né? Não gira em torno, porque o dedo fica pulsando, você não pode encostar em lugar nenhum, que já dói, entendeu? Para ver. Então, é o centro, a gente é o nosso ponto de referência. É isso que eu estava querendo dizer. Cada um individualmente é o ponto de referência. Então, lá onde aperta seu sapato, se a escolha é pequeno burguesa ou não, é o seu dilema individual naquele momento, né? Porque os dilemas também, eles mudam. Falei muito também. Não, é bem interessante isso que você está falando, muito legal essa analogia, né, do universo de cada um, porque realmente é isso, né? E isso que tem tudo a ver com essa questão do Frankl, né? Que é, o que a gente faz para continuar? Né? Às vezes a solução do problema é a gente inverter a lógica do entendimento, né? Então, muitas vezes a gente está tentando olhar só para a dor, tá? Mas como a gente resiste a essa dor? Como a gente tira sentido disso? E não só da dor, né? Porque quando você falou dessa pergunta dele, eu fiquei pensando, falei, ele é o pai da psicologia positiva? Que a psicologia positiva é por essa linha, assim, né? Assim, como você pode ser saudável? Ela sai daquela lógica de achar o problema, a raiz do problema e tal. Papapá. Não, é só para fazer uma divisão. É só para fazer uma divisão. Essa pergunta básica dele é uma pergunta filosófica. Ela não tem o propósito no momento, apesar de ter criado uma metodologia até de pergunta e de condução da própria psicoterapia, mas é uma pergunta, não é como é que a pergunta não é o que eu faço, a pergunta é o que mantém o homem saudável. É o contrário é para você buscar a origem não da felicidade, a origem não da adequação, mas é para você buscar a origem do que dá sentido para sua vida. Eu acho que ela vai, por isso que não é da psicologia da positividade, acho que Frankl tem algumas coisas que eu acho que é utilizado como instrumento da psicologia, mas acho que não é não, né, Sibeli? Frankl acho que não tem. Eu acho que não tem a ver não, mas que a psicologia da positividade já usou muita coisa da análise existencial, eu não tenho dúvida. É um outro jeito de enxergar, né? É um jeito diferente de a premissa ver. Também, porque a premissa também, eu acho que da psicologia positividade é também outra, sabe? Eu tenho essa impressão. Que ela é mais no sentido, quanto mais você fizer do bem, mais bem você vai ter na sua vida. E ele não parte desse princípio. Ele parte do princípio de que o mal existe sim, e que a dor existe obviamente, e que a gente vai sofrer sim, que não vai ficar tudo bem no final, entendeu? Mas eu queria até usar isso aqui, quando eu falasse aqui no final mais, que foi um negócio que eu achei tão legal isso, o sentido no final das contas não é o fazer coisas, é também, obviamente, você encontrar sentido naquilo que você faz, encontrar alegria naquilo que você faz, encontrar contentamento naquilo que você faz, mas você se encontrar com a sua verdade, aquela que só você conhece. Isso, eu queria até guardar isso assim um pouco para o final, porque eu achei isso tão profundo, que aquele momento onde você tem aquele encontro com a sua verdade, e aí você diz, sou eu assim. É uma coisa de identificação consigo mesmo. Esse é o sentido, no final das contas. E às vezes eu queria saber como é que a gente anda em direção a isso, né? Aí já é uma questão bem pragmática. E aí, Sibeli, como você acha que a gente anda em direção a isso? Tô pensando tanta coisa, sabe quando um cérebro tá... Assim mesmo, nossas conversas. Pensei em algumas coisas, assim, a hora que a Tota estava falando, eu pensando que é na razão. Que aí Salomão vai falar que no fim teme a Deus, né? Ele fala assim, o livro vai continuar sendo escrito, as coisas, você não vai saber o sentido, mas teme a Deus, digamos, né? A gente um dia vai dar conta das coisas que a gente fez, boas ou más, então faz com jeito, faz com amor, pensa nisso, né? E teme a Deus. Então, assim, ele dá uma razão, na verdade. E me parece que quando a logoterapia traz a ideia, né, de o porquê,
né? A hora que você tem um porquê para viver, digamos. Qualquer como você suporta é porque você não vai esperar. Acho que a gente trabalha, às vezes, muito numa lógica, tipo assim, eu vou passar por essa faculdade ruim, para um dia, quando eu estiver formada, eu fazer tal coisa. Então, as coisas estão sempre num espaço que não é no agora. Então, eu não estou estudando isso aqui porque eu estou me divertindo com isso, mas é porque para algum dia. Então, a gente está sempre nessa lógica. E pelo que eu entendo da lógica do que ele vai mostrando, é que assim, eu não vou ser digno do depois se eu não souber agora, se eu não der sentido, porque a minha existência pode não ter esse depois. Então, ela tem que ser significada no sentido agora, né? Eu tenho que ter um porquê agora. E aí, eu acho que essa grandeza do qual porquê nós estamos dando, que é um desafio, assim. E aí eu fiquei pensando no que a Milena tinha contado, né? Dos nossos dilemas, digamos assim, do que eu vou comer, de qual sapato usar, enfim, que eu também fico pensando o quanto que a gente daria conta de sofrer a dor do mundo. Eu não sei, às vezes, não sei, pensando mesmo assim, se eu lembrar toda hora que eu for comer, que tem um monte de gente sem comer, toda hora, como que é isso, né? Então, assim, o quanto isso seria saudável ou não? Ou talvez não pensar nisso que nos torna tão, sei lá, individualistas ou tão um jeito mesquinho de olhar para a vida, digamos, só cuido do meu sucesso, eu vou estudar para minha carreira ficar boa, para melhorar a minha própria vida, como se o meu umbigo fosse o centro do universo, digamos assim, né? Uhum. Tem que olhar para o todo. Então, não sei, eu fiquei num lugar assim que eu não sei exatamente com que clareza, então, provocada mesmo pelo aquilo que vocês foram falando. Ao mesmo tempo, que sentido eu vou achando, que eu acho que carece, mas é um sentido individual, mas eu tenho que ser digno disso, né? E tenho que honrar essa minha escolha, digamos assim. E como é importante eu olhar para o todo, digamos assim, para o mundo que eu estou vivendo mesmo, né? Para as pessoas, para o sofrimento, né? A gente, todo dia que eu olho a notícia, assim, incêndio de um tamanho enorme, não sei na onde. Eu vi nos Estados Unidos, eu disse que não era um incêndio, era um lança-chamas, né? Então, assim, com o vento era como se o vento estivesse levando fogo mesmo para todo canto. Então, o mundo está numa situação muito triste que a gente tem a ver com isso, né? Cada vez que eu jogo um lixo, né, de plástico, as coisas que não existe fora, tudo está aqui dentro, nessa terra. Então, essa luta o tempo todo. Não sei se eu me fiz entender o nó que deu na minha cabeça, assim. Uhum. Sabe que na semana passada eu estava lendo um livro do Newton Bonder, aquele rabino. E aí, muito interessante que o livro, assim, a gente ganhou de uma amiga nossa que é médica e que é nutróloga, e aí o livro chama A Cabala da Comida. E tem um dito judeu, que vamos falar, gente, o povo legal, né? É muita história para contar, eu acho muito legal, eu sou muito apaixonada, assim. E aí eles têm um dito que fala que você conhece uma pessoa por 3 coisas. As palavras, elas são bem semelhantes, assim, sabe, no Yiddish, mas agora eu não vou lembrar das palavras como que fala. Mas, assim, você conhece a pessoa pelo seu bolso, por como ela gasta o dinheiro dela, por como ela come e por como ela sente raiva. E aí são 3 palavrinhas, assim, pertinhos. Então, ele fez 3 livros. Um chama Cabala da Comida, o outro chama Cabala do Dinheiro, o outro chama Cabala das Emoções. Eu tô lendo esse da comida. Só que o livro é tão legal, porque assim, ele fala da comida, mas na verdade ele fala assim que Deus é um Deus oral, que é um Deus que passa para as pessoas através da fala, é uma geração falando para outra geração. Na própria... ele é judeu, então ele não fala, mas daí eu lembrei, ele fala do Gênesis, né, que Deus criou o mundo pela palavra, e eu penso que assim, né, quando a gente vai lá para o Evangelho de João, né, no princípio era o verbo se encarnou, então é a palavra de novo, então essa coisa da oralidade, de como a gente se comunica com o mundo. E ele fala uma outra coisa que eu fiquei com aquilo na cabeça. Ele fala assim, que tem 2 jeitos da gente viver a vida, que eles falam que os judeus têm 2 jeitos de viver a vida. E esses 2 jeitos, eles têm que olhar para os 2 mares que circundam Israel.
Então, de um lado você tem o Mar Morto e do outro lado você tem o Mar da Galileia. É o contrário, o Mar da Galileia para cima e o Mar Morto para baixo. E que o Mar da Galileia, ele é um lago vivo. Por que que ele é um lago vivo? Porque tem rio que deságua nele e dele partem outros rios também. Então, ali é um lugar de extrema abundância, é um lugar onde tem muito peixe e tal, porque tem esse fluxo de entrada e de saída, de entrada e de saída. E que do outro lado, eles têm o Mar Morto para olhar. Que é morto por quê? Porque não sai nada daquele mar. Todos os rios que desaguam nele param ali, e ali então é um depósito, tem aquela quantidade de sal. Então, eles fazem essa relação com a nossa vida, com o fato de que esse fluxo da gente dar e receber, esse sentido da gente receber e passar para frente, aí ele faz uma relação disso com alimento, com tudo na vida. E quando a gente recebe e não passa para frente, como que isso morre dentro da gente, isso é tóxico para a gente mesmo. Gente, eu achei fantástico a comparação. Sei que às vezes é meio assim, eu nunca tinha pensado desse jeito, e ainda mais quando você olha para uma coisa da natureza, né? A Sibeli está falando da natureza e tudo, e aí eu vejo isso. E eu acho que isso tem tudo a ver com a existência também, né? Com essa coisa da gente dar e receber, das coisas chegarem pra gente e a gente passar aquilo para frente. E como, ao mesmo tempo, no dia a dia hoje, a gente não tem tido, não sei se é atenção, será que a gente tem tido atenção para esse passar para frente? Será que a gente tem se preocupado com essa coisa do contribuir, mas do contribuir de verdade, no contribuir no sentido assim de você se doar para o outro, né? Porque isso a gente vê em todos os lugares que falam que é uma das grandes coisas que fazem a gente continuar, que é isso, né? A gente tá nessa relação mesmo de doação, de passar para frente. Não sei, o que vocês pensam disso? Eu tô aqui também, na minha cabeça, assim, em relação a alguns postulados filosóficos, minha cabeça fica assim fervendo. Eu não sou nem filósofa, nem psicóloga, nem nada. Sou educadora e basta. Olha só, eu acho que tem vários pontos. Essa questão essa dinâmica, né, do Mar Morto e o Mar da Galileia, essa dinâmica de você receber e passar para frente, acho que isso é um movimento que não tem como a gente lutar contra ele. Ele vai acontecer de qualquer maneira. Tá entendendo? Você está entendendo o que eu quero dizer? Será? Passar para frente sempre vai passar o bem e vai passar o mal. Esse é o problema. Essa é a grande questão que eu acho. E tem um outro ponto que eu acho o seguinte, nos dias de hoje, quando a gente fala dos dias de hoje, é o seguinte, eu acho que essa é uma dinâmica que o ser humano sempre teve para si. Por isso a gente tem, historicamente, a gente tem um construto chamado família e tem o construto chamado gente que trabalha para você, entendeu? A relação empregado-empregador, tá entendendo? Que não tem parte, ou tem parte em parte somente agora eu vou soar super marxista, mas não tô nem aí, na distribuição dos bens, entendeu? Onde eu queria chegar agora. Só que tem um problema sério. A gente vive num mundo extremamente individualista e materialista. Individualista e materialista. Um ponto que a Elizabeth Lucas, essa aluna de Franklin, um ponto que ela tocou nessa palestra que eu ouvi dela, que eu falei, é fantástico isso que ela está dizendo, fantástico. Quando fala de sentido, ele não está dizendo, quando o Franklin fala do sentido, ele não está dizendo num ponto de vista materialista. É impressionante isso, porque se você for procurar sentido do ponto de vista materialista, você vai cair num niilismo. E o niilismo vai querer dizer, cara, nós vamos morrer todo mundo, desculpa, mas que se ferre. Eu ia falar uma outra palavra, mas resolvi melhorar meu vocabulário. Que se ferre tudo, a gente vai morrer mesmo. É aquela história, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E se dane todo mundo. Então, quer dizer, a gente não teria tecnologia, a gente não teria ciência, a gente não teria nem colchão para dormir em cima. Tá entendendo o que eu quero dizer? Então, não é materialista. A busca do sentido, ela jamais é materialista. Eu achei isso super importante. Super importante. Porque
para cada um de nós, essa frase dela não ser materialista, ela vai provocar alguma coisa dentro de você. Ela provocou algumas coisas dentro de mim, que agora eu não sei elencar direito, mas ela me provocou. A busca pelo sentido, ela jamais é materialista. Ela discorreu também sobre isso, discorreu bastante sobre o niilismo, mas uma das coisas interessantes que ela disse foi o seguinte, que uma tragédia que acontece na nossa vida, com assim a gente diz assim, um soco no estômago que a vida dá pra gente às vezes, entendeu? Um acidente de carro horrível, uma doença horrorosa, a morte de alguém querido, a perda de um emprego, um sonho completamente destruído e assim vai, né? A tragédia, ela não aniquila o sentido da vida. O que a tragédia faz é que ela coloca o sentido da vida em xeque. Isso eu achei uma coisa super interessante também. A gente passa a duvidar que a vida tem algum sentido. E essa é a crise do sentido que a gente fala, e a psicologia fala na crise do sentido também. E crise do sentido também é uma expressão de uma depressão, né? Então, o que eu fiquei pensando nisso é assim, então não é materialista, então é o quê? Se o sentido é esse, você perdeu aquilo, mas se você perdeu tudo e não perdeu a vida ou não perdeu alguém querido, é uma outra coisa. Ainda que seja, que a gente possa até transformar pessoas em bens materiais também, em objetivar o outro, né? Mas não é o sentido. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? Eu estou enrolada porque eu mesma me provocou essa questão e eu não consegui achar uma resposta para ela, mas eu acho ela provocativa porque eu acho que ela tem verdade dentro dela. Tá entendendo? Uma verdade para mim, não estou falando que tem que ser para quem está ouvindo ou para vocês duas. Ela me provoca uma verdade sobre mim mesma. O que vocês acham? Eu lembrei de Jó, vai saber por quê. Aquela história, eu acho que Só perguntar, será que é porque Jó tinha tudo para falar, cara, eu vou amarrar uma pedra no pescoço e eu pulo no próximo lago? Será? Por quê? Será que era isso, né? Porque será? Ele perde tudo, né? Ele perde tudo. E assim, uma vez, porque as pessoas sempre falam que vivi escutando que quem tem Deus não tem depressão, né? Então, assim, uma questão muito que sempre me provocou, porque eu fico muito irada, porque assim, gente, é uma doença, né? Assim como você procura, mesmo confiando em Deus, se você tiver um infarto, você vai correr para o hospital, né? Assim também, se você tem depressão, você vai procurar ajuda profissional, porque assim como Deus age na depressão, ele age no infarto. Então, a gente, no mínimo, tem que ser coerente, né? Eu brincar. Mas aí, um dia eu fiz um texto mostrando que Jó seria deprimido se passasse ele no DSM lá, que é o manual para diagnóstico de saúde mental. Aí comecei a pegar Jó e assim, não aguento mais, tô à noite sem dormir, não consigo mais comer, que é tudo que altera, né? Alteração. Todos os sintomas. Não, fechava a depressão grave. Eu mostrei, provei por A mais B, ia pegando o DSM, mostrando, lendo Jó e mostrando. Eu falei, e aí no começo diz que não há ninguém na Terra que não tenha, digamos assim, que seja mais amigo de Deus, ou que seja, né? Então, assim, Deus fala, aquele é o cara, é o melhor da Terra. Eu falei, se o melhor da Terra passa isso, não tá fácil para ninguém, né? E aí, então, assim, então não era, eu falei, então não é falta de Deus, então, mas ele fecharia com depressão tranquilamente. Mas aí Jó vai nesse processo, então, assim, tira tudo dele, vai na carne, né? Tira a saúde, mas ele fala assim, eu não sei o que está acontecendo, mas eu confio, né? Então, assim, a crença dele, a relação que ele tinha com a divindade faz com que ele suporte qualquer coisa, né? Então, assim, reclamando, sofrendo, enfim, não é alguém que está ali sentado sentindo, não, ele está sentindo, mas ele tá vivendo, né? Ele não desiste da vida, exatamente, está vivendo. Então, e ele não desiste da vida. Então,
mas ele tem um sentido muito claro, né? Ele tem ali. E, na verdade, é essa o que Deus quer provar, né? Na história lá, que como conta, né? Parece mais um teatro mesmo, assim, né? Deus conversando com o demônio, né? E aí vai lá, então vou te mostrar que ele é fiel a mim. O foco dele não está nas coisas materiais, digamos assim. O foco dele está numa relação íntima mesmo comigo. E aí, no final, né? Tá tudo certo para Jó. Mas nesse sentido mesmo, de como que ele vai passando, mas ele tem uma relação que significa a vida dele, apesar de ele não entender nada e afundar numa depressão profunda, né? Segundo o meu diagnóstico. Total. Ai, olha, eu tô falando até demais, porque esse assunto é um assunto que me pega tanto. As primeiras vezes que eu entrei em contato com a logoterapia, e com essa vertente, cara, eu falei, gente, é isso tanto, isso é isso para minha vida. Aí eu vou contar assim um pouquinho de um negócio assim bem pessoal. Eu não gosto assim, de falar muito aqui nessa plataforma sobre muita coisa que acontece comigo, mas é assim. Eu tenho um filho, mas eu tive um segundo. Nós tivemos um segundo e esse segundo morreu. Morreu com algumas horas de nascido. Nasceu a termo, tudo, e morreu com algumas horas de nascido. Obviamente, minha primeira pergunta é por quê? Porque logo eu, qual que é a boa? E uma vez eu ouvi alguém que teve câncer e virou e falou assim pra gente, falou assim, por que não eu? E eu pensei, falei, nossa, é por aí mesmo, é por que não? Onde eu queria chegar sobre essa história esse meu filho não foi restituído, eu não tive um final feliz porque não vieram outras crianças. Eu já tinha uma criança, obviamente, essa criança se tornou muito mais importante depois desse acontecimento, obviamente. A criança que eu tenho até hoje, que não é mais criança, mas eu não fui ressarcida. Tá entendendo? Não tive. Mas, aí, assim como Jó, às vezes a gente tem a impressão de dizer, ok, ele recebeu tudo de volta. Porque se a gente for para pensar, a única coisa que Jó não perdeu foi a vida dele e a mulher dele. Certo? E eu ouvi uma vez um rabino, Milena, inclusive, estava falando um negócio super interessante. Ele disse o seguinte: Jó não perdeu a mulher porque a mulher, na lógica, na cosmologia hebraica, é como se ele perdesse a própria vida, se ele perdesse a mulher. Bonito, né? Aí, porque eu fiquei pensando, tem essa coisa que você vira sabe? É um negócio assim espetacular, a ver com a Trindade, sei lá, um troço bem... Com a Trindade não, porque não tem essa categoria na Bíblia hebraica, né? No Velho Testamento, não existe. Mas é uma coisa de junção, sabe? Entendi. De junção de almas. É um negócio bem profundo, bem bonito. A relação, né? E além de tudo, ela é uma cobra venenosa, né? Isso que eu ia falar. Ele não perdeu a mulher porque ele não perdeu o espinho na carne, né? Daí olha lá para Paulo, Paulo fala, né? Mas você vê, ele perde tudo, mas não perde. Você vê, perde um filho, cara. Que é dor mais profunda do que essa. Ele não perdeu ele perdeu 10. Deus me livre. Tá entendendo? Não, é o fim. Mesmo que te dê novos 10 filhos, jamais isso vai ressarcir, né? Não tem como. É uma história só. É uma encenação, né? Você foi bem no ponto. Você lê, você fala Shakespeare isso aqui. Aí, não foi. Eu não tive outros filhos para ocupar aquele lugar, que não ia ocupar o lugar, obviamente, é o que você falou. Só que é o seguinte, isso já tem muitos anos e tal, eu fui consolada. Tá entendendo? Eu fui consolada. É aquilo que eu sempre digo, eu posso estar aqui dizendo para pessoas, a gente está aqui conversando, pode ser que tenha gente que não acredita em Deus, que não acredita na divindade ou nessa força transcendental, tudo bem, tá tudo certo. Mas o consolo é uma coisa que existe de verdade. Pode chamar de tempo, pode chamar da amizade que eu recebi e da solidariedade que eu recebi. São todas as coisas que os anos foram passando, e hoje eu digo, eu fui consolada. Eu não fui ressarcida. O seguro não me deu um filho novo, entendeu? Mas eu fui consolada.
E isso me ajudou. Aí é que tá. Eu ia entrar num outro ponto da tragédia, do que acontece na nossa vida também, que é o seguinte, que tem muito a ver também com o negócio de sentido. A tragédia em si, ela não traz sentido. Não. Isso aí é mórbido. Tá entendendo? A tragédia em si, ela não traz sentido. Muita gente quis me fazer acreditar que com a morte dessa criança havia um propósito. E talvez isso tenha sido a minha maior fonte pessoal de resiliência, é porque eu me negava a acreditar que houvesse um propósito nisso. Assim como eu me nego a acreditar que exista algum propósito na fome de uma população, no extermínio de uma população, que exista algum propósito divino, que eu estou dizendo, né? Sim, sim. Ou um propósito divino, ou um propósito de te ensinar alguma coisa. Isso aí não é assim. O sentido e aquilo que a gente chama, o chacoalhão que a gente toma desse acaso, isso é uma coisa que acontece depois. Não, a tragédia não é uma forma de te dar um chacoalhão na vida para você saber, tá aprendendo a lição agora, hein? Cara, tem tanta... Olha, aí eu volto lá no Eclesiastes e volto no salmista, que é também um pregador. Quando o salmista diz... eu me pergunto, o cara fez mal para os outros, o cara fez só bobagem na vida, e o cara enriqueceu, não tem problema na vida, os filhos dele não morreram. O que tá pegando aí? Porque era essa a lógica, né? Eles achavam, assim como o Jó achava, eu nunca fiz nada de mal, por que eu tô sofrendo? O outro achava, eu nunca fiz nada de mal, eu não só estou sofrendo, como o cara que só faz o mal não está sofrendo. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Então, essa lógica aí não pega. Aqui nesse planeta, não pega, não. Não então, tem perigo, não. A gente volta pro Frankl. Não sei, Tota, acabou? Posso Acabei. te interromper? Claro. Que isso que você está falando, assim, o que sobra pra gente é aquele lugar que foi falado no começo, da liberdade, né? E que o próprio Frankl fala, que assim, a atitude, né? Você está falando assim, né? A crença determina a nossa atitude. Isso é uma outra coisa, né? Que também foi falada, que é super importante. A crença determina a nossa atitude. Se você tivesse acreditado que havia um propósito divino, né? E que havia um Deus que quer te ensinar alguma coisa, te fazendo perder um filho, né? Isso determinaria uma atitude em relação a essa situação. E uma atitude em relação a esse próprio Deus que teria esse controle, né? E um controle meio maquiavélico, assim, né? Uhum. Então, assim, né? O fim disso, né? Justifica o meio que eu usei, porque eu quero que ela, né? Aprenda isso, né? O fim é o aprendizado através desse meio sórdido, né? E isso daí determinaria, sei lá eu, quantos tipos de atitudes diferentes, né? Que é uma coisa que o Viktor Frankl fala no livro dele. Ele observa que as pessoas assim saem do campo de concentração e elas têm atitudes diversas, né? Tem gente que passa a vida inteira praguejando, odiando, se colocando naquela posição de vítima, né? Odeio todos e tal, papapá. E tem gente que se reergue daquilo, né? Que se reergue, que vai fazer uma vida digna dessa existência, vai procurar felicidade, vai ter aquela coisa do alívio. Puxa vida, tô aqui, graças, né? Tô aqui, então eu vou viver, eu vou dar um jeito de fazer essa vida, ser essa vida que o Salomão fala lá, né? Pra gente viver, né? Uma vida onde você vai aproveitar o presente, né? O presente chama presente, e a gente não para, né? É um mundo que está sempre projetando a gente para um futuro. E aí eu fiz uma outra coisa que vocês falaram, assim, né? Que o Salomão fala também, né? A gente tem que temer a Deus. Eu acho que para quem não crê em nada, gente, o temer a Deus é ter essa dimensão, sabe? Da nossa pequeneza. Porque às vezes o dedo da gente vira o universo, sabe? Mas o universo é tão maior, né? O universo, e isso é uma coisa que ajuda a gente a ter dimensão, porque às vezes quando a gente sofre,
É essa outra pergunta que você falou também, né, Tota, que é muito legal. A gente sofre, por que eu? Por que não eu? Né? Então, assim, isso aconteceu comigo e por quê? Acontece com um monte de gente também, né? É terrível igual para tanto aquilo. Então, isso ajuda a gente a nivelar, né? Ajuda a gente a nivelar, ajuda a gente a dimensionar as coisas de uma outra maneira. Então, no final, tudo costura, né? É uma coxa bem de retalho, assim, né? Se a gente parar para Olha, pensar. tudo costura ou não. Porque eu tenho certeza absoluta que a gente vai sair daqui, a nossa saída à francesa desse planeta, a gente vai sair cheio de perguntas. A gente vai sair cheio de coisa não terminada, inacabada, cheio de coisa não começada, porque uma amiga muito sábia nossa, chamada Cibele Salles, já disse a frase: eu vou sair daqui insatisfeita porque uma vida é muito curta. Insatisfeita no sentido, é muito curto isso aqui. Eu quero fazer bastante. E aí é o seguinte, é muito curto. Esse é o pulo do gato. É muito curto, então não vou fazer nada. Esse é o niilista. Não vou fazer nada, eu vou me embebedar e vou, sei lá. O cara que encontrou sentido vai dizer, é muito curto, eu vou aproveitar meu tempo. Entendeu? É muito curto, eu vou deixar ser consolado. Tá entendendo? É muito curto. A Mi estava falando antes, vocês não sabem disso, mas a gente sempre conversa um pouquinho antes. A Mi estava falando tudo que ela tem de plano na vida para ela fazer. É muito curto, mas eu quero fazer isso, 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 isso e isso. Pode soar até materialista, mas não é. Isso é plano. Isso é plano. Isso é alguém que chegou à conclusão de que, assim, é curto. Eu tenho pressa. Eu tenho pressa porque é curto e é extremamente interessante. Entende? Então, hoje eu tô cheia dessa história. Posso contar mais uma? Opa! Pode, Sibeli? Sempre. Oxe. Talvez eu até já tenha contado aqui. Mas eu tenho que contar essa história. Eu não sei nem como é que tá nosso tempo. Eu tenho uma amiga... O programa é nosso, temos. É nosso. Tempo, Escuta quem quer, né? Escuta quem quer. Isso aí. Aí é o seguinte, eu tenho uma amiga que Anne-Marie. Ela tem 5 filhos. Sair da francesa, os nomes, eu tô gostando. Anne-Marie. Mas ela não é francesa, né? Ela é alemã, não, né? Ela é alemã, suíça. Suíça daqui, né? Suíça daqui. Ainda no mundo da francesa, com a amiga alemã, estamos chique. Então, com os pré-Alpes no fundo. Isso. Os 5 filhos. Ela tem 5 filhos, o que também não é muito comum. Vocês vão de convir comigo, né? Aqui. 5 filhos. Minha família é meu irmão. Ela tem desses 5 filhos, é um menino e uma menina no começo, aí tem 2 no meio e aí tem a menininha no final. Um raspinho de taxa. Esses 2 meninos, os 2 têm uma doença autoimune herdada dela, que eles não sabiam que tipo de doença. É uma doença super rara no planeta Terra. Eles não sabem como é que vai se desenvolver. Eles não sabem como vai ser. Os médicos já tinham super dificuldade, primeiro, para identificar o que era, e segundo, para fazer um plano de tratamento dos meninos, porque eles não têm experiência. Tem, assim, deve ter uns 150 artigos no planeta Terra sobre essa doença. E são, assim, são pedacinhos de coisa que o pessoal descreve e ela tem várias formas de aparecer. Enfim, ela tem até o nome, mas eu esqueci o nome, não vou nem tentar lembrar, porque senão eu vou falar bobagem. Mais ainda. Aí, os 2 meninos. Eu sei que a coisa foi piorando tanto, e assim, é um negócio que pode levar à morte, absolutamente. Os meninos são novinhos, um vai fazer 13 agora, o outro fez 10. Mas há 2 anos atrás, eles descobriram que talvez a melhor forma de tentar diminuir a rapidez, a velocidade com que a doença estava se desenvolvendo nos meninos, seria os meninos fazerem um transplante de células-tronco. Tem várias coisas pequenas assim que acontecem, os acasos que acontecem dentro da história, mas tudo bem. De qualquer maneira, o irmão mais velho, e é uma doença assim, os meninos, eles são portadores e apresentam a doença, as meninas são portadoras. Tá.
e só passam para frente, né? Aham. Os meninos, então tem a ver com ligados ao sexo, né? O mais velho deles, que é menino, ele não só era compatível, como se ele fosse gêmeos dos dois irmãozinhos, Caraca. como ele não é nem portador do gene e nem apresentou a doença. Nada, ele não tem nada. É o Olha primeiro só. filho dela. Enfim, e fizeram todos os procedimentos e tal, e eles tiveram que passaram por uma quimioterapia, reduziram a imunidade deles a zero, tudo mais. É todo aquele processo, né? Enfim, só que eles não sabiam, os médicos não sabem, porque não existe protocolo ainda. Não existe protocolo, eles não sabem o que vai acontecer. Até hoje eles não sabem o que vai acontecer com os meninos. O fato é que numa daquelas crises que eles não sabiam o que vai acontecer, o que não vai acontecer, os meninos tiveram que ficar não sei quantas semanas no hospital em isolamento, depois que vieram para casa, mais não sei quantas semanas só dentro de casa e tudo mais. Aí, um dia a gente saiu para passear nós duas, assim, E eu tava tentando entender a angústia e a agonia dela, de ver duas crianças, porque a vida dela gira, já tem uns 7 anos, gira em torno disso, gente. Gira mais de 7 anos já. Gira em torno disso só, né? Dessa doença, porque até descobrir e tal. Aí ela me disse assim, olha, é assim, eu faço assim. O mundo é o caos completo absoluto. Escuro, caótico, bagunçado, eu não vejo luz nenhuma. De repente, abre uma janela e daquela janela aparece uma coisa que me mostra nuances de coisas boas que existem por aqui. Nuances, hein? Me mostra, é uma janela. E aí aquela janela se fecha. E eu comecei a ficar assim, oh, Nai, por que agora vai embora? Oh, não, por que vai embora isso agora? Não, 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 eu quero mais disso, eu quero mais disso, eu quero mais disso. Até que ela começou a perceber que isso virou era como se fosse uma constante na vida dela. O caos, de repente abriu uma janela e o caos de novo. Aí sabe o que ela começou a fazer? Ela falou, cara, então eu já sei o que eu vou fazer. Claro que isso ela não falou desde a primeira vez, isso aí foi depois, né? Sim. Ela falou, eu já sei. Quando se fechar a próxima janela, eu vou ficar esperando com curiosidade qual será a próxima vez e em que situação que a próxima janela vai se abrir. Gente. Cara, eu pensei e falei, ok, isso se chama resiliência, talvez? Um pouco, Olha né? isso. Eu fiquei tão emocionada com isso, eu falei, gente, é isso. É isso. A gente vai vivendo aqui. E é uma vida até razoavelmente para nós, aqui, nós três. De repente, abre uma janela. Aí você aproveita daquela janela, daí volta de novo. Aí você fica esperando a próxima janela se abrir. Eu achei isso, assim, espetacular do ponto de vista... É uma espera esperançosa. Aquilo que Paulo Freire falava, do esperançar. Que não é esperar, né? Não é você nessa atitude de espera, mas é de você ter esperança na atitude também, porque a vida dela não parou, ela tinha várias coisas para fazer. O tempo que ela estava esperando a próxima janela se abrir, ela estava preocupada com a alimentação dos moleques, quantas vezes tinha que aplicar insulina num deles, quantas vezes o outro tinha que tomar o imunossupressor, quantas vezes que o outro ia ao banheiro por dia, porque não podia ir mais do que tanto, quais os remédios que estão agora, tem que aplicar outra injeção para ele não sentir dor. Era essa a vida dela. E de repente, abria aquela janelinha de novo. Eu achei isso, assim, do ponto de vista do sentido, do esperançar, isso me ensinou muita coisa. Muita coisa. Eu acho que faz sentido com o que você está falando, da logoterapia. Olha que legal. De acordo com a logoterapia, podemos descobrir esse sentido na vida de 3 formas, de formas diferentes, né? A primeira, criando um trabalho ou praticando um ato. Segundo, experimentando algo ou encontrando alguém. Terceiro, pela atitude que tomamos em relação ao sofrimento inevitável. A primeira, o caminho da realização é bastante óbvio. A segunda e a terceira necessitam de uma melhor elaboração.
A segunda maneira de encontrar um sentido na vida é experimentando algo, como a beleza, a verdade e a bondade, experimentando a natureza e a cultura, experimentando outro ser humano na sua originalidade única, amando. Olha que lindo! Que eu acho Lindo. que a Mi começa a falar do afeto, quando ela fala lá da questão do Eduardo, né, do que ela assistiu. Então, assim, tem umas coisas mais óbvias, né, da realização, mas do quanto que estar a serviço desse outro, antes, entre as janelas, digamos, ela vai dando sentido à vida, né? Senão a gente se perde, né? Tem um poeta douradense que chama Emanuel Marinho. Ele tem uma poesia que chama Pão Velho, que é mostrando quanto que às vezes a gente, por exemplo, chama genocida, né? É mais ou menos assim, ó. Tem pão velho? Não, criança. Tem o pão que o diabo amassou, tem sangue de índios nas ruas. E quando é noite, a lua geme aflita por seus filhos mortos. Tem pão velho? Não. Não, criança. Temos comida farta em nossas mesas, toalhas de linho, talheres, automóveis, fogão, mas não temos pão. Tem pão velho? Não. Temos asfalto, água encanada. Então, ele vai falando das coisas que a gente tem, né? Digamos assim, temos avião, temos geladeira, mas quando alguém bate na porta pedindo pão velho, não tem pão velho, mas temos avião, geladeira, né? Temos um monte de coisa, mas então dessa questão de como que a gente vai fazer nessa equação mesmo, né? Eu achei demais esse negócio Caramba! dessas três coisas, só para repetir, assim, que é bem legal. É a gente se doar para outra pessoa, a gente experimentar a vida e a gente... Qual que é a terceira coisa? O amor. Criar um trabalho ou praticar um ato, né, que é a questão do caminho da autorrealização, experimentar algo ou encontrar alguém e pela atitude que tomamos frente ao sofrimento inevitável, que eu acho que é o que a história da Marie, da amiga da Tota, né, de como que ela olha para o sofrimento e encara ele, né? A Tota falou de Elizabeth Lucas, e aí aqui assim, né, gente? Fala uma coisa e a gente já sai procurando. Eu acho que, olha, essa citação, acho que assim, daí é a cereja que ela fala sobre o poder da gratidão. Ela deu uma entrevista para a UFPB, Sibeli, tá? Onde ela fala o seguinte: quero ainda apontar o poder da gratidão. Quando uma pessoa viveu uma situação ruim, devemos considerar, em primeiro lugar, que ela sobreviveu, que ela não sucumbiu, e que o fato de ter sobrevivido lhe dá novas possibilidades para o futuro. A vida não é algo, mas a oportunidade para algo. Que sensação. E aí eu acho que meio que... Né, gente? Não, não lê de novo a última, né? A vida não é algo, mas uma oportunidade para algo. Ou seja, ela está sempre abrindo janela. Sempre abrindo janela. Sempre abrindo né? a porta. Não é o que Sempre está abrindo janela. É as novas possibilidades que você vai construindo. Espetacular. Não dá nem para falar mais nada hoje, né, gente? Não. Então é isso aí, gente, né? Atenção para as janelas, né? Exatamente. Não é? Exatamente. Esse é o plaidoyer. Esse é o plaidoyer. Atenção para as janelas. E as janelas não estão no futuro, as janelas estão aqui e agora, nesse momento. Tem um negócio que a gente perde de vista muito fácil, que é o presente. Eu perco de vista pra caramba nos meus devaneios. Perdia muito mais, hoje em dia muito menos. Eu tenho que admitir isso. Nos meus devaneios de futuro, no que eu queria fazer, e eu perdia muito tempo com isso e fazia muito pouco do presente, né? Então, e eu perdia muita janela. Perdia demais. E eu acho que eu continuo perdendo, porque também é impossível, né? Mas é uma atitude assim consciente quase de dizer, eu quero ver. Eu quero ver essa janela, a próxima. Eu quero ver a próxima. É até um pouco como é que fala? Birrento, sabe? E, na verdade, gente, para viver a gente precisa de um pouco de birra, fala sério. Bastante. E eu acho que daí dá pra gente falar sobre essa birra na próxima vez, né? Para essa semana fica essa coisa, né? Vamos
vamos prestar atenção nas nossas janelas, né? Que janela que abre essa semana, né? Como que a gente pode, porque a nossa atitude determina como a gente vai enxergar essa paisagem também, né? Então, assim, nossa, muito legal, gente. Muito legal essas 3 coisas para a gente Legal prestar mesmo. atenção. E essa questão de que a vida são janelas, né, gente? A vida é oportunidade para viver alguma coisa. Então, bora viver, né? Bora. Beijo. Um beijo. Beleza? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Até semana que vem. Até.